Então, nesse instante, vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos corações, agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe do Chico Xavier, por mais esse estudo, pedindo nosso Criador, Pai maior, que conhece todas as nossas necessidades, que esteja aqui junto conosco, que seus mensageiros, os benfeitores maiores, possam estar aqui nessa noite, nos ajudando a compreender melhor essas lições, envolvendo o nosso querido amigo Manuel, para que as suas palavras sejam fáceis, claras, doces, e que cada um de nós possa reter tudo aquilo que necessita, porque nós sabemos que não estamos aqui por acaso, nesse estudo, nesse grupo. Abençoa a nossa noite, abençoa a todos nós, encarnados e desencarnados, que fazemos parte desse grupo de estudo mediúnico, graças a Deus. Manuel, querido, hoje você vai estar falando sobre o tema 8 do módulo 2, programa 2, manifestações mediúnicas incomuns de efeitos inteligentes. Semana passada a gente falou de físicos, Manuel, e agora ele vai fazer a parte 2 para nós. É uma continuação, né? Praticamente, porque as manifestações mediúnicas, elas são ou de natureza inteligente ou de natureza física, né? Efeitos físicos, então, materiais. Portanto, é uma continuação, um complemento dessa espécie, né, de estudo. É bastante interessante, é uma coisa mais, assim, já o próprio título diz que são manifestações incomuns comparados com aquelas manifestações que a gente conhece, né? A psicofonia, a psicografia, as coisas que são mais comuns na casa espírita. Aqui, digamos que é mais alguma coisa mais especializada, né? Então, deixa eu ver aqui. Portanto, nessa aula aqui, fala-se de manifestações mediúnicas artísticas, falando de médiums, pintores ou desenhistas, médiums músicos, versificadores, poéticos, literários e até historiadores, né? Isso é a primeira parte. Na segunda, fala-se do médium poliglota, né? A mediunidade poliglota, e uma bem específica que é a especular. E terceira, a mediunidade de psicometria. Aí eu vou pedir para a Lúcia falar alguma coisa, porque na semana passada teve uma aula aqui nos estudos doutrinários que ela assistiu e eu não, e envolvia esse assunto, né? Aula da Ana Maria, né? Bem, então, o texto diz o seguinte: na mediunidade de efeitos intelectuais, a ideoplastia é muito mais atuante, caracterizando a forma como um médium pode captar e interpretar pensamentos, ideias e sentimentos do espírito comunicante, e de como este, por sua vez, pode transmitir ao medianeiro o que lhe ocorre no mundo íntimo. Então, quando se pergunta se o médium ele interfere na comunicação, né? O que a gente aprende é que uma das coisas que pode caracterizar a participação do médium é a forma como ele capta, né, o pensamento do espírito, ou como ele reproduz, como ele transmite esse pensamento, né? Então, existem médiums que têm mais facilidade para
esse tipo de fenômeno do que outros. Agora, Chico Xavier fazia de tudo, né? Todos esses tipos, o Chico era um médium completo, né? Não sei se tem algum tipo de mediunidade que ele não tinha, que ele não, eu não sei, não, eu não, digamos, não privei, né, da presença da Companhia de Chico, como muitos colegas da federação que iam frequentemente a Uberaba e participavam lá dos trabalhos do Centro Espírita, junto com ele, ou então na casa dele, conversando e tudo mais. Até quinta-feira, foi quinta-feira passada, no grupo de que eu participo, e que agora praticamente terminou, dissolveu-se, de estudo do livro A Gênese, né? Aquele estudo comparativo, Terminou o trabalho. Terminou. Hoje nós nos reunimos, agora há pouco, para analisar uma espécie de sumário, não é bem um relatório, seria uma síntese, né, de tudo que aconteceu no trabalho. Eram 3 páginas, e então cada um deu a sua opinião sobre o texto que a Vera Milano produziu, né? E o Humberto Fabre, ele falou de algumas coisas que ele sabia, que ele ouviu do Chico, né, em off, na casa do Chico, que o Chico teria pedido, inclusive, que ele não comentasse aquilo com ninguém. Eu achei meio estranho, e até a ideia, que agora já nem me lembro o que era, tão, tão assim, extraordinária, né, que não. Daqui a pouco talvez eu me lembre, mas que não consta nos livros, né, mas que o Chico garantiu. Seria sobre a encarnação de Jesus, né? Que Maria, de fato, era virgem, ela não concebeu Jesus, ele foi trazido em espírito. O Humberto garantiu que o Chico falou isso e que alguém mais da federação tinha conhecimento desses fatos e que ele falou, não comente isso com ninguém, então. Mas, enfim, o Chico era realmente um médium extraordinário, o maior médium, né, que surgiu no mundo nesse período aí da civilização. Digo isso porque Jesus não era médium, né? Na verdade, Jesus era um espírito puro e ele tinha todo aquele conhecimento. Ele não precisava intermediar, digamos, a comunicação, a mensagem, a orientação de nenhum outro espírito, porque só poderia ser outro espírito puro. Então, não faria sentido. Aliás, como está na Gênesis, no capítulo 15, se Jesus fosse considerado médium, só poderia ser médium de Deus. Como ele mesmo disse, eu e o Pai somos um, então está tudo mais ou menos certo nesse sentido, né? Então, ele não era médium propriamente. O que Jesus fazia era tudo dele mesmo, né? Então, era mais anímico do que mediúnico. Mas o Chico, ele tinha realmente uma mediunidade extraordinária, já vista a diversidade, né, das obras dele, de cunho científico, filosófico, evangélico, então nem se fala, né? Poético, enfim, uma variedade muito grande, né, de classificações de obra. Então, aqui o que ele está falando é isso, né? A ideoplastia é muito mais atuante, ou seja, a ideia, né? Essa ideia, a forma que tomavam os pensamentos, é mais fácil para determinados tipos de médiums captar, né? Inclusive, a gente vai ver aqui que alguns tipos desses são raros, como fala a nossa lição. Para que o processo de comunicação ocorra, médium e espírito
utilizam os fluidos ou energias, que é a mesma coisa, né? Fluido e energia, como diz o próprio conceito, né, de fluido, é matéria elementar primitiva. E aí lembra também aquela opinião do Herculano Pires, de que quando o Einstein assumiu que a matéria era energia, o materialismo morreu por falta de matéria, né? Então, energia é isso. Energia é fluido. É um tipo de fluido, né? Nós temos aqui, atualmente, a gente lida muito com energia eólica, né? Energia hídrica, enfim, os elementos da natureza, fenômenos da natureza, né? Provocando essas energias, a produção dessas energias. O Brasil, atualmente, está digamos, se dedicando muito a isso, né? Principalmente essa energia eólica, né? Lá no norte e nordeste do Brasil. Então, aqui, o que acontece é isso, né? Tanto o médium como o espírito utilizam os fluidos provenientes de ambos os planos da vida e também, sim, os fluidos da natureza, claro, fazem parte do plano material, né? Do plano físico. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Então, o pensamento, como já foi dito, né? O pensamento ele é metafísico. O pensamento não é matéria e nem tampouco energia. O que acontece com o pensamento, como diz no capítulo 14 da Gênese, no item 20, eu já estou olhando aqui, item 20. O pensamento produz, portanto, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Ou seja, quando nós pensamos, ao entrar em contato com o fluido cósmico, em primeiro lugar, surgem as formas pensamentos. Isso é um efeito físico, né? Forma. A matéria adota formas. Já o espírito não tem uma forma. O espírito, em essência, não tem uma forma dessa natureza, né? Aliás, como os espíritos mesmo explicam no Livro dos Espíritos, você pode imaginar o espírito como uma centelha, né? Uma fagulha, uma coisa desse tipo, como eles dizem ali no Livro dos Espíritos. Então, o pensamento atua sobre os fluidos como o som sobre o ar, e eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som, né? Os fluidos trazem o pensamento. Ou seja, os pensamentos, uma vez emitidos, eles se movimentam, eles se deslocam, eles seguem a direção que nós damos a eles, né? E o fluido cósmico, o ar, né, é o veículo desses pensamentos, dos sons, eles transitam como as ondas de rádio, as ondas de televisão, tudo mais, elas percorrem o ar, transitam pelo ar para chegar aos locais onde são captadas, né? Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. E aqui eu lembro o Emmanuel. O Emmanuel fazia todas as introduções dos livros do André Luiz. E no livro Sinal Verde, na introdução, ele fala lá: nós vivemos num oceano de ondas mentais. Captamos ondas e emitimos ondas. O pensamento vive na base desse extraordinário sistema de trocas. Influenciamos os outros,
e os outros nos influenciam. Então, é isso que ele está dizendo aqui, né? Os pensamentos se cruzam sem se confundirem no ar, não é? Nos fluidos, e eles vão para onde são direcionados e para onde nós, e aqueles que nós captamos, porque a nossa mente é uma antena ligada o tempo inteiro, né? E a gente capta até aquilo que a gente não quer, que a gente não pensa, mas de repente está no ar alguma coisa, um pensamento negativo ou um pensamento de alegria, e isso influencia, como disse o, a Gênese aqui, né? Essa influenciação, esse efeito físico reage sobre o moral, ou seja, reage sobre o nosso próprio estado de espírito, né? Estado de alma, conforme o tipo de pensamento que a gente capte. Muito bem. Manifestações mediúnicas artísticas, né? Aliás, há um belo livro do Leon Denis falando sobre isso, né? Arte e espiritismo. Pela arte é possível captar a realidade de forma intuitiva e sensível, vez que, valendo-se do sentimento, o artista consegue exprimir em suas obras a percepção do belo e da estética, mas também, não é, muitas vezes, o seu próprio desequilíbrio mental, a sua perturbação. Alguns artistas traduziram isso em obras que se tornaram famosas e que são vendidas, né, a um preço muito alto no mercado. Então, é isso, porque o artista é sensível e ele, através da intuição, ele retrata na obra aquilo que traz dentro de si, né? Os conflitos ou a, a felicidade, a alegria de viver, enfim, a sua satisfação, seu prazer, tudo mais, né? E as ideias que ele cultiva, né? Nessas condições, o artista se revela como uma pessoa que tem habilidade para racionalizar o sentimento, a fim de que este possa ser contemplado e entendido por outras pessoas. Como é que ele racionaliza? Através da imagem que ele traduz, né, na pintura, né? E a gente vê isso muito claramente na pintura mediúnica, por exemplo, né? Então, o entendimento das produções artísticas não deve ser limitado aos preceitos da técnica e da habilidade. Claro. Eu me lembro que há uns anos atrás, eu estava em Londres e vi uma reportagem de uma senhora, aqui no Brasil mesmo. Ela pintava esses jarros, né, esses jarros bonitos, tipo aqueles jarros chineses, gregos, antigos, né, pela forma, vasos, e ela pintava aquilo. Muito lindo, um trabalho muito lindo que ela fazia. Quando ela foi entrevistada, ela disse: olha, eu não sei, eu nem penso em fazer dessa forma, mas de repente eu recebo uma inspiração e faço assim, não sei de onde vem, mas não sou eu. Ela dizia: não sou eu, não fui eu que pensei, não fui eu que imaginei pintar dessa forma. Então, evidentemente que ela pintava mediunizada, né? Mas não sabia, ela simplesmente se deixava levar pela inspiração que vinha, e a inspiração devia ser de algum espírito, né? Artista mesmo, e fazia um belo trabalho, linhas perfeitas, cores, desenhos muito bonitos naqueles jarros de cerâmica, coisa assim. Então é isso. Quando tem gente que vai fazer um curso, escola, para aprender a pintar. Tá, tudo bem, mas não podemos deixar de reconhecer que ela foi aprender a técnica, mas essa sensibilidade artística, né, ela traz com ela,
por isso que foi aprender, porque ela tem inspirações e vai fazer trabalhos belíssimos, mas ela quer aprender a técnica, não quer fazer de qualquer jeito, o que está correto também, né? Assim a gente, em qualquer profissão, né? Eu poderia ser um belo defensor dos pobres e oprimidos, mas eu precisei fazer um curso de direito para aprender como fazer a técnica, né? da defesa, a técnica do processamento de situações que nós vivemos, né? na própria sociedade. Para que o processo de comunicação ocorra, médium e espírito utilizam os fluidos. Não, de novo? Não. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam, então, já falei. Eu voltei para trás. Envolve, sobretudo, o senso de estética e de beleza, que, por sua vez, está relacionado às conquistas morais do artista. Tem pessoas que têm esse senso, já traz em si esse senso. Pode não saber traduzir numa obra, né, num desenho. Eu tinha colega na faculdade, um colega, José Reinaldo, que eu nunca mais vi, não sei onde ele anda, mas enquanto ele estava assistindo aula de direito, ele fazia desenhos no caderno, desenhos perfeitos, ia fazendo assim, enquanto o professor estava falando, ele ia desenhando no caderno. Eu admiro muito, né? Assim como uma pessoa que sabe fazer uma poesia dentro da métrica correta, né? Eu fico imaginando como é que a pessoa, né, mentalmente, ela conta o número de sílabas em cada verso e tal. Eu acho isso admirável, né? Mas é aquele espírito que já tem essa facilidade, né? Já tem esse desenvolvimento intelectual também para isso. Eu gosto, adoro poesia, mas não sei fazer, mas gosto de ler, né? Gosto de ler as poesias desses grandes poetas, né? Da nossa literatura. Da mesma forma, eu gosto do belo, gosto de ver as coisas bonitas e tal, em toda parte, mas também não seria capaz de reproduzir isso numa obra, num quadro. Ainda não desenvolvi esse talento, digamos assim. Para Allan Kardec, as obras artísticas sempre revelam o grau do senso moral do autor. As que expressam fealdade, grosseria e rudeza nos traços são indicativas de baixo senso moral do autor. É como eu falei, né? Tem alguns artistas que retratam, né, eu diria, essa desordem interna, essa perturbação, né? Esses conflitos. É um dos grandes pintores da fase, eu acho que é realista, da, da pintura francesa, era Toulouse-Lautrec. Ele era um homem que tinha sérios problemas, né? Inclusive, tinha deficiências físicas até, e ele retratava isso nos quadros dele, né? O Van Gogh também tinha problemas, conflitos terríveis, né? A ponto de, uma vez, ter cortado a própria orelha. Então, o artista vai retratar na obra, geralmente, né, aquilo que vai no seu íntimo. E isso não é só para pintura, evidentemente, isso também é para literatura, um profissional do direito, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Você vai escrever, você vai usar uma linguagem de acordo com o seu senso, eu diria, com o senso estético, né? Eu, quando comecei no escritório de advocacia, o advogado era um grande advogado, era amigo do meu pai, e ele escrevia maravilhosamente bem. Aliás, ele era muito caprichoso. Ele escrevia à mão, dava para o secretário,
que a partir de um certo momento fui eu, né, o secretário, e aí que eu aprendi, aí que eu agradecia a ele nessa oportunidade. Ele escrevia à mão e eu passava a limpo na máquina de escrever. Voltava para ele, ele fazia mais algum conserto, faz de novo. Fazia de novo, voltava para ele, e de novo. Às vezes ele fazia 3, 4 vezes o mesmo texto, elaborava, lapidava o texto até ficar do jeito que ele gostava. E ele nunca gostava de repetir palavras num texto, numa petição que ele mandava para o fórum. Então, aprendi muito com ele nesse aspecto, né, na estética da escrita, estética literária. Isso também é importante em determinadas profissões, né? Já não é a mesma coisa, por exemplo, na área médica, né? Porque o médico tem uma letra horrível, né? Só alguns conseguem entender. Então, a preocupação dele é outra, não é? É com a saúde da pessoa e não com a letra que ele vai usar, né? Há pessoas que, mesmo apresentando certa fealdade na modelagem fisionômica, né, a sua fisionomia, são consideradas belas em razão das qualidades do seu espírito, que oblitera e sobrepõe a estética corporal. É o que eu costumo dizer, né? A verdadeira beleza é da alma, vem da alma, beleza, vem de dentro, né? Então, essa aparência externa vale muito pouco, porque às vezes você vê uma pessoa que, de acordo com os convencionalismos do mundo, é muito bonita. Aliás, o Divaldo conta uma história dessas, curiosa, lá na cidade natal dele, né? E a pessoa era muito bonita, mas quando foi conversar com ela, era um rapaz, ele era acho que gerente de banco, uma coisa assim, foi trabalhar lá naquela cidade, e tinha uma moça que era muito cortejada na cidade, né? Linda, muito linda. Até o dia que o rapaz conseguiu conversar com ela, se encontrar com ela para conversar, e depois ele foi falar para o Divaldo. Divaldo, ela é muito linda, mas quando você vai conversar com ela, meu Deus, não dá, não deu para mim. É isso que acontece, né? E hoje a gente vê mesmo um grande vazio, né, nas pessoas, porque o nosso sistema de educação é horrível. Os alunos não são incentivados a estudar, porque passam de ano sem precisar fazer prova, e aí então você vê o vazio que existe dentro das pessoas, muitas vezes até já no nível universitário, já estão na universidade, mas não sabem nada, não sabem responder, às vezes, coisas banais, né? Conhecimentos gerais. Então é isso, a beleza vem de dentro, e para isso você precisa ter um certo desenvolvimento, né? Os artistas são médiums, ainda que disso não se deem conta, claro. O artista, o escritor, né? Quando eu estou escrevendo, eu estou recebendo aqui inspiração, tem aqueles espíritos que estão me ajudando, ainda mais na obra espírita, né? Os espíritos que se interessam em ajudar a gente, quando sabe que vamos produzir uma obra importante e tal, naquela área, eles se aproximam e a gente não sabe. Agora, eu percebia, de vez em quando, eu estava na rua, no horário de trabalho, e aí vinha uma ideia, que eu nem estava pensando no que eu estava escrevendo em casa, à noite, e às vezes só em fins de semana. Vinha uma ideia, eu falava, nossa, quem está falando isso? Aí anotava no papel, porque senão à noite eu ia esquecer. É igual sonho, né? Se você, quando acorda, não anota rapidamente, logo você esquece. Isso quando você se lembra ao acordar, né? Nem sempre. Eu mesmo raramente me lembro de algum sonho. Então, os artistas são médiums que não se dão conta disso e que apresentam características peculiares da personalidade em razão de sua aguçada sensibilidade. É isso que a gente vê mesmo na nossa realidade. Tais características os tornam diferentes das pessoas comuns, evidente, sendo não raro equivocadamente vistos como pessoas exóticas,
diferentes, até de difícil convívio. Tem alguns que são mesmo. Alguns a gente fala, né? Alguns artistas que são geniosos, né? A gente conhece, né, alguns casos, grandes pintores, grandes artistas, mas que era difícil conversar com eles, né? Não, não tinha muita conversa, eles muitas vezes muito agitados e tal. Então, isso é um traço da personalidade do artista, né? Outros têm facilidade para... O brasileiro tem muita facilidade, né, para muita criatividade nessa área, tudo, qualquer coisa já sai logo um comentário cômico, alguma coisa, geralmente levado para esse lado, né, da comicidade. As manifestações artísticas mediúnicas são muito variadas, mas é necessário que o espírito comunicante e o médium tenham conhecimento artístico a fim de viabilizar a manifestação. Então, é isso, né? Se tiver o conhecimento, se o médium já traz isso do passado, esse dom, né? Facilmente ele vai reproduzir numa obra, num texto. É como, por exemplo, eu tinha um colega na escola, no ginásio, e ele tocava violão. Ele levava o violão na escola, nos intervalos, né? Ele ia lá, e a gente tinha uma turminha, sempre faz suas turminhas, né? E a gente ficava ouvindo ele tocar violão. Aí, um dia eu perguntei, de onde você aprendeu? Ah, não, eu toco de ouvido. Como é que pode tocar de ouvido? Porque já traz isso do passado, já aprendeu antes, né? Então é fácil para ele identificar as notas, a sequência de notas e tal. E assim outros tantos artistas, né? A aquisição do aprendizado artístico do médium nem procede da reencarnação atual, mas de experiência vivida em experiência pretérita, em existência pretérita, que acabamos de dizer. Então, quais são os principais médiums artistas? Segundo a codificação espírita, aliás, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, também tem uma parte ali que trata disso, né? Médiuns pintores ou desenhistas são os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. E aí a gente lembra, principalmente, não é, da pintura mediúnica, ou a chamada psicopictografia, né, que é assim que chama, esse nome estranho, né? Psicopictografia, a pintura mediúnica. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, visto não se poder dar esse nome a certos médiuns que espíritos zombeteiros levam a fazer coisas grotescas. Claro, quando o ser humano, quando aquele espírito encarnado não leva a vida a sério, né, e não procura se melhorar, não procura se instruir, e só tem pensamentos, muitas vezes, negativos, ou pensamentos de ironia, coisas do tipo. É claro que esses espíritos zombeteiros se aproveitam dessas situações, às vezes, para atingir outras pessoas, né? Da própria sociedade, ou enfim. Então, o médium, ele traz, geralmente, ele já traz em si esse desenvolvimento do senso estético. E aí, quando chega aqui, ou ele se interessa para fazer curso, desenvolver essa área, ou ele tem isso como hobby, né? Tem muitos que têm, fazem a pintura como hobby. Tem uma profissão qualquer, uma profissão, às vezes, até bem remunerada e tudo, mas, às vezes, no fim de semana, em alguns momentos que ele tem mais folga, ele vai lá fazer o seu, muito pacientemente, né? Faz lá uns traços, pinta aqui, um pouco ali, e vai fazendo aquele quadro pouco a pouco, né? Médiuns músicos, os que executam, compõem ou escrevem música sob a influência dos espíritos. Isso também é muito comum. Tem compositores que são altamente inspirados. Aliás, eu diria, né, aqui no Brasil, o Roberto Carlos é um desses, né? Tem umas letras
lindíssimas, né? Muitas sobre Jesus, sobre Deus, né? Umas músicas muito agradáveis de se ouvir, e, assim, com uma letra, digamos, com conteúdo muito bom, né? E eu me lembro, não sei se vocês chegaram a ver, ou têm conhecimento disso, uma vez que o Almir Sater, numa entrevista, falando sobre a música Tocando em Frente, ele comentou, numa entrevista num programa de televisão da Inesita Barroso, que agora já é desencarnada, ele disse mesmo, claramente, no programa, eu vi a entrevista, e ele, no final ele disse assim, do jeito que eu recebi aquela letra, junto com o Renato Teixeira, ficou claro para mim que era psicografia, aquilo era uma psicografia. Ele usou essa palavra mesmo. Então, é tipo de compositor muito inspirado mesmo, que busca inspiração nos planos mais elevados, né? E fazem letras belíssimas, de um conteúdo, às vezes, muito profundo, de um sentido filosófico, espiritual, né? E que a gente percebe na hora que vai ouvir a música, ou que lê a letra, né? Tem muitas, né? Não só música popular brasileira, mas até músicas estrangeiras. Eu conheço algumas que têm essa característica. Há médiuns músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como usar para as comunicações literárias. Também, né? A questão da literatura. Depois vem os médiuns versificadores, aqueles que compõem versos. Antigamente, né, na juventude, quando eu ouvia falar de verso, eu achava que eram aquelas quadrinhas, né? Ele escreveu uns versos. Para mim, eram os quadrinhos. Depois que eu fui perceber que verso é uma linha só. A quadra é uma, digamos, um conjunto de versos, né? Na verdade, digamos, propriamente falando, né? Então, tem médiums que conseguem escrever frases, né? Muito bonitas, e com ritmo, com harmonia, com beleza mesmo, né? Mas, diz aqui o texto que isso é muito comum para versos ruins e muito raros para versos bons, porque é aquele médium que se acha, né? Houve uma ideia bonita e tal, e quer fazer bonito e escrever um verso, escrever uma poesia, e às vezes fica ruim, fica meio de pé quebrado, como se costuma dizer, né? Mas isso também acontece. Os médiuns poéticos já não, né? Embora não recebam comunicações em verso, as mensagens que chegam por intermédio deles têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental, nada que mostre indelicadeza. São mais do que os outros médiuns apropriados à expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Tudo é vago nas comunicações que obtêm, sendo inútil pedir-lhes ideias precisas, muito comuns. A gente lembra aqui o Chico, né? Sua primeira obra publicada, Parnaso de Além-Túmulo, belíssima, né? Poetas maravilhosos que têm o seu nome registrado na história da literatura, né? Da poesia e tal, brasileiros, portugueses. E então o Chico tinha, como eu disse anteriormente, né, essa capacidade de escrever diversos assuntos, né? Diversos temas, diversas categorias literárias. Fez de tudo, fez romance, fez livros filosóficos, científicos, porque ele trazia todo esse conteúdo dentro dele, né? Essa aprendizado, essa bagagem extraordinária. Por isso foi o médium que foi, o maior médium de todos os tempos, acho que também o que mais produziu obras, né, enquanto encarnado como ser humano, mais de 400 obras, a grande maioria delas de uma
excelente qualidade. Então, é isso. Médiuns literários não apresentam o que há de impreciso nos médiuns poéticos, nem o terra a terra dos médiuns positivos, mas dissertam com sagacidade. Tem estilo correto, elegante e frequentemente de notável eloquência. Chico também estava dentro dessa categoria. E como eu disse anteriormente, né, o escritor, em geral, como ele vive aquelas ideias, como ele, de repente, é inspirado para escrever sobre determinados temas, em certas áreas também, né, que são tão variadas, né, na nossa sociedade. Você vai numa livraria, eu fico, assim, surpreso, né, de ver como são publicadas obras, todos os dias tem obras novas nas livrarias, às vezes livros densos, né, de grande conteúdo e tal. Não sei se de boa qualidade, mas conteúdo tem bastante. Então, a gente vê isso ao longo dos tempos, quantos milhões, certamente, de títulos em todas as línguas foram escritos, né, no tempo da história, né? Então, muitos desses médiums tinham, sim, essa inspiração e eram assistidos por espíritos, ora mais elevados, ora nem tanto, dependendo dos assuntos e da seriedade com que o indivíduo vivia e cultivava, né, os seus pensamentos. Médiuns historiadores são os que revelam aptidão especial para as explanações Léo, históricas. Oi? você tem 15 minutos para encerrar, tá? Tá bom. Como todas as outras, esta faculdade independe dos conhecimentos do médium, né? Essa parte histórica. Por exemplo, o Emmanuel, né, com o livro A Caminho da Luz, conta a história do mundo, né, desde os primórdios, e ele sempre esteve mais ligado à área da religião, né? Mas ele é um espírito que tem uma grande bagagem, um grande conhecimento, e ele relata a história, mas do ponto de vista espiritual. Ele mesmo fala no Caminho da Luz, no início. Eu não vou recontar a história, não vou corrigir nada. Vamos olhar a história pelo outro lado, ou seja, o lado da espiritualidade, né? O que estava por trás dos movimentos históricos que ele retrata no livro. Como todas as outras, essa faculdade independe dos conhecimentos do médium, pois não é raro se verem pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos que estão fora do seu alcance. Variedade rara dos médiums positivos. Então, tem isso, né? Depois, a mediunidade poliglota e especular porque a palavra especular vem do latim, que significa espelho, né? Eu não sabia, mas fui procurar, significa espelho. Ou seja, aquela mensagem que é escrita da direita para a esquerda, no nosso idioma, por exemplo, nos idiomas ocidentais, porque há alguns povos que escrevem mesmo da direita para a esquerda, né? Mas nós escrevemos normalmente da esquerda para a direita. Essas mensagens, o médium escreve da direita para a esquerda e, para ler, precisa pôr contra a luz ou num espelho. Então, é isso que ele está falando, por isso que eles chamam de especular. Nessa categoria estão incluídos os médiuns que, durante o transe, falam ou escrevem em línguas estrangeiras, as quais, em geral, lhes são desconhecidas ou delas não têm fluência na atual reencarnação. O próprio Chico escreveu, logo no início do seu trabalho mediúnico, ele escreveu uma mensagem em inglês, dessa forma, aliás, de uma forma muito curiosa, como foi escrito aquilo. Não era um texto corrido, eram palavras como se fosse uma escadinha assim, não, de baixo para cima, ela deveria ser lida. De baixo para cima,
e da direita para a esquerda. E outra na língua italiana. Bom, o Emmanuel, ele viveu em Roma, né? Ele foi um senador romano, então ele traz Chico traz esses registros, né, de épocas muito antigas, de outras vidas. São muito raros os médiuns poliglotas. Aprendizado da língua, eu vi também em Paris, o Divaldo psicografar uma mensagem de Leon Denis em francês, da direita para a esquerda. Foi dada para o presidente da Federação Espírita Francesa para ele ler, e a gente que estava na plateia, e eles lá na mesa, viu quando ele colocou contra a luz para poder ler para o público, né? E depois traduzir. Quem traduziu foi o Charles Kempf, que fala um português correto, viveu no Brasil muitos anos e é casado com uma brasileira. Viveu lá em Pernambuco, numa empresa, ele era funcionário de uma empresa francesa que mandou ele para o Brasil, e ele viveu aqui muito tempo, conheceu a esposa dele, continuam casados até hoje. Aprendizado da língua tem a ver com encarnações pretéritas, a mediunidade poliglota, que também é chamada de xenoglossia, glosso é língua, né? Xeno, estrangeiro, língua estrangeira, e xenografia é escrever, né? É a mesma coisa, escrever em língua estrangeira. Sons falsos de pseudolínguas, a tal da glossolalia. Lalia quer dizer, tipo, como é que chama isso? Agora não lembro. Bom, já, talvez eu me lembre. Cochicho, quando você fica cochichando. Né? A pessoa fica cochichando numa língua estranha que ninguém entende. Né? Isso se chama glossolalia. Mensagem especular, então, a imagem invertida. A manifestação mediúnica em uma língua estrangeira não é de utilidade prática na reunião mediúnica, comum na casa espírita, porque as pessoas presentes, em geral, desconhecem a língua em que o espírito se manifesta, a não ser uma ou outra pessoa. Então, não se dá muita importância a isso. Agora, num grande evento, como eu assisti lá no Congresso Mundial de Paris, sim, né? Faz todo sentido. E fui em Paris e a mensagem foi em francês. O espírito que deseja comunicar-se compreende, sem dúvida, todas as línguas, visto que as línguas são a expressão do pensamento, e é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. E aqui lembra também o fenômeno, né, que aconteceu lá com os apóstolos, no tempo de Jesus. A alma do médium, que recebe a comunicação do espírito estranho, só pode transmiti-la por meio dos órgãos de seu corpo, né? Da fala, enfim, ou da escrita, né? Esses órgãos não podem ter para uma língua que o médium desconheça a flexibilidade que apresentam para a língua que lhe é familiar, né? A língua nativa, né? Mas, enfim, se o médium já falou essa língua no passado, evidentemente ele vai conseguir registrar a mensagem. Outro ponto que merece ser destacado é que, com a morte do corpo, raros são os espíritos que se libertam de imediato da língua pátria, utilizada na última encarnação, ainda que se considere a linguagem do pensamento e tal. Então, evidentemente, nós que somos lusófonos, né, falantes da língua portuguesa, quando desencarnarmos, vamos para uma colônia onde se fala português, né? Porque senão ninguém vai entender o que a gente está falando, mas lá a linguagem é do pensamento. E durante a manifestação mediúnica, o comunicante espiritual projete na mente do médium ideias e tal. Não é possível, pois, libertar-se automaticamente das lembranças relacionadas à linguagem que o espírito articulava até recentemente. Ou seja, nós passamos para o mundo espiritual
com todos os condicionamentos que nós temos aqui na matéria, né? Inclusive a língua e tudo mais, os nossos comportamentos, hábitos e tal. Então, quando chega no mundo espiritual, certamente precisa passar por um processo de descondicionamento, porque a dinâmica da vida espiritual é diferente, né? André Luiz esclarece, então, que é forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço das nações, ou seja, no mundo, né, os continentes aqui, ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico, ou seja, nós seremos atraídos, né, para um meio onde poderemos ser compreendidos, né, naquilo que nós precisarmos expressar ali. E, finalmente, a mediunidade, então, de psicometria, que é psicometria significa registro, apreciação da atividade intelectual. Entretanto, nos trabalhos mediúnicos, esta palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos. Então, o que é a psicometria? É o médium que tem essa capacidade, esse dom, ele pega um objeto na mão e ele consegue ler, digamos, os registros que estão nesse objeto. Pode ser um objeto bem antigo, mas aquele que mais teve contato com esse objeto deixou impresso no objeto a sua energia. E acho que ele vai comentar aqui, né, que na hora que o psicômetra toca o objeto, tem um objeto na sua mão, é como se ele entrasse em contato com a mente do espírito que tinha possuído esse objeto por mais tempo, que ele foi mais, que tinha talvez um valor afetivo, não é? Que ele manipulava sempre esse objeto. Então, o médium psicômetra tem a rara faculdade de, tocando em determinados objetos, entrar em comunicação com pessoas e fatos ao mesmo ligados. Geralmente é isso, né? O Bozano, no livro Enigmas da Psicometria, relata casos muito interessantes. Eu me lembro até o caso de uma ave de arribação, né? Acho que era uma pomba, que até ao tomar na mão uma pena desse pombo, ele conseguiu descrever o trajeto que ele fez. São essas aves que viajam em determinadas épocas do ano, eles vão para um outro lugar, depois voltam para casa, né? Acho que de acordo com o clima. E ele, então, descreve toda a trajetória dessa ave nessa sua ação natural, né? Enfim, os médiuns psicométricos foram e ainda são muito utilizados para localizar objetos perdidos ou localizar tesouros ocultos. Inclusive, na semana passada, a Lúcia fez, se não me engano, referência lá ao caso de Pompeia, né? Que o autor do livro era provavelmente um psicômetra, pegou na mão uma pedra, um tijolo ou qualquer coisa que foi encontrado lá nas ruínas, né, da cidade, quando foi feita a escavação, e a partir dali ele leu a história que ele conta no livro. Eu não li o livro, eu já tive até esse livro, mas como eu nunca gostei muito de romances, esse tipo de história, sempre gostei mais de livro de filosofia, de ciência e tudo mais, então eu não cheguei a ler. Mas ele ficou lá em Londres, inclusive. É um caso clássico, né? E os outros que o próprio Bozano conta. Enfim, nesses casos, o médium pode ser assediado por espíritos embusteiros e brincalhões, e todo cuidado é pouco. Também tem isso, né? Se o médium não é um indivíduo sério, né, ele pode, e ele não leva a sério, talvez, aquela atividade, aquele momento em que ele vai, digamos, fazer aquela leitura,
ele pode ser, ele vai atrair para si esses espíritos que vão, assim, de uma certa forma, enganá-lo, falsear, né, as informações. É isso. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Obrigada, querido. Não, por isso, agradeçamos ao alto. Eu posso comentar um pouquinho? Por Eu, favor. eu amei quando você falou de músicas Sim, psicografadas, né? Citou O Homem, de Roberto Carlos, citou isso, Almir, que é uma música linda, ímpar, né? é verdade. Eu queria só complementar essa nossa reflexão, lembrando que mediunidade independe de grau evolutivo, de moralidade. A faculdade está Uhum. lá. O Isso, espírito, o médium, às vezes está levando uma vida sem juízo, fazendo isso. um monte de coisa errada, mas num determinado momento ele muda o padrão dele, a anteninha capta coisas lindas. Até eu forcei a memória aqui para lembrar, para comentar com vocês. Cazuza, que tinha uma vida, eu não vou dizer reprovável, porque cada um vive como quer, Tá, né? isso. Mas as letras dele são belíssimas, né? Uhum. O Raul Seixas também, parecia doidão, mas as É. letras são filosóficas. O Renato Russo também Uhum. tem músicas muito lindas que mexem com a gente. O Milton Nascimento também tem letras O belíssimas. Bob Marley, Uhum. usando droga direto e de repente sai cada coisa linda também, né? Isso. O próprio Gilberto Gil, numa Uhum. entrevista dele que eu vi, ele conta que ele tem certeza absoluta de que 4 músicas dele não são dele, foram psicografadas. Pois é. Mas o que eu queria comentar com vocês, que eu considero mais importante, e é do tempo da minha mãe, nem é do meu tempo, uma pianista inglesa chamada Rosemary Brown. Ah, é. Tem um Ela exemplo dela aí nesse texto, é. Ela nasceu em 1916 e morreu em 2001. E na década de 70, ela estava super na moda aqui no Brasil. E ela psicografava novas músicas dos grandes compositores famosos, desses respeitáveis. E se vocês Eu vi, tiverem curiosidade, vocês vão encontrar muita coisa eu sobre vi uma ela entrevista aí no Google. na internet, ela Você falou que quer? ela nunca estudou, ela nunca estudou, ela não tinha o básico, e aí depois ela foi aos poucos, Pois mas é, uma coisa impressionante, né? E um exemplo bem brasileiro, que a gente guarda com muito carinho, é da Dona Martinha, né? A nossa querida Uhum. Martinha, do Grupo Noel, tão conhecida Isso. no espírita paulistano e além, ela que não sabia música, não sabia nada, psicografou várias músicas de Noel Rosa, que, pelo que eu entendo, era um mentor dela, né? Uhum. Então, realmente a mediunidade está muito presente na música. E É na isso. literatura tem como é que ela chamava? Aquela senhora que era cega, acho que adventista, não lembro o nome dela, escreveu várias obras extraordinárias, cega. Portanto, essas Ellen, obras ela Ellen, deve ter escrito Ellen Keller mediunicamente. Isso, é. é uma vida linda, sofrida e linda, né? Isso, exatamente. Então é isso. obrigada, mamãe. Obrigada. Por isso. Nós vamos assim Namastê. agradecer ao Mestre Jesus, à equipe do Chico Xavier, aos mentores que organizam e gerenciam
coordenam esse trabalho, porque nós sabemos que nós somos aí um time, trabalhando com o plano espiritual. O nosso grupo é muito maior do que essas 5 pessoas que estamos presentes. Nós agradecemos pela oportunidade de trabalho, de estudo, compreendendo aí a nossa responsabilidade maior com Jesus. Obrigada, mestre, por mais esse estudo, por essa oportunidade de aprendizado. Pedimos que abençoe essa casa, seus colaboradores, todos aqueles que vêm em busca de ajuda e esclarecimento, encarnados ou desencarnados. Pedimos pela paz nesse mundo ainda tão tumultuado, nessa fase de transição, pelo equilíbrio e amor entre as famílias, para que os pais amem e respeitem seus filhos, e os filhos amem e respeitem seus pais. Vamos pedindo por todos aqueles que sofrem dores físicas ou morais. Nesse momento, que a saúde mental, a depressão, o suicídio, nos dão um alerta de uma doença profunda na sociedade. Estamos pedindo por todos os colaboradores de Jesus, onde quer que eles se encontrem, independente da língua, credo, que todos nós possamos trabalhar juntos, uníssonos, na mensagem do amor ao próximo, na valorização da vida, no respeito e dignidade de cada um. Obrigada, Jesus, por mais essa noite, e assim nos despedimos, dizendo graças a Deus. Obrigada, boa noite. Que assim seja. Boa noite, uma boa semana. Fiquem com Deus. Obrigada. Beijo. Boa noite. Tchau. Bom demais estar com vocês.